Vamos lá continuar falando dessas relações entre as teorias e aquilo que a gente faz na prática, o que a gente busca na prática, né? Ou como utilizar a tal da teoria na nossa prática de ambulatório, na nossa prática clínica da acupuntura. Então, assim, gente, não pretenda esgotar o assunto, não é uma aula direcionada a compreender o pulso, mas o que busco no pulso e quais as informações que isso me dá ou como isso me auxilia para o tratamento. Então, primeira coisa, né, lembrar, o pulso que a gente usa é um pulso representativo, que está localizado no canal do pulmão. E aí, por que um pulso representativo está no canal do pulmão? E aí, quando a gente vê o clássico do Imperador Amarelo, fala que no diagnóstico de pulso do canal do pulmão, nós estamos diagnosticando a energia de estômago, ou a energia proveniente do estômago, que representa ou que é espalhada para os mais diversos órgãos e vísceras, tecidos, canais e tudo mais, de modo a nutrir o corpo. Então, isso não é novidade para ninguém, nenhum de vocês, que o baço, o sistema baço-estômago ou a terra, ela tem a função de nutrição e por isso, por conta do estômago ser a casa de entrada, aquele que armazena os alimentos para digestão, para processamento ou processa e permite o baço e o corpo acessar o Qi puro, o Qi límpido que veio desses alimentos. Por conta dessa relação do estômago ser o começo de toda essa formação, disse que o estômago é o mar dos 12 canais. Se é ele quem fornece Qi para todos os canais. E no pulso estamos diagnosticando a qualidade de Qi dos canais ou as características do Qi em cada um dos canais, em cada uma das fisiologias, cada um dos sistemas de órgãos e vísceras, a gente já começa a ver inicialmente que eu estou vendo nutritivo, Qi, sangue dentro de canal. Então, posso usar essa representação para falar o órgão está com um problema, a víscera está com um problema, o tecido está... Posso também, que é uma coisa que é o que a gente vai debater um pouco hoje. Mas, lembrar que essa representatividade é em termos de nutritivo e defensivo, em termos de Qi que está em circulação no canal. E aí a gente lembra que o Qi que está em circulação no canal representa a qualidade do Qi do órgão. Então, temos transtornos ou síndromes de canais, temos síndromes dos órgãos e das vísceras. Entretanto, quando falamos de pulso, falamos de circulação de Qi, falamos de canais do externo, e estamos vendo essa relação do Qi a um nível um pouco mais, assim, amplo, né? Esse Qi de nutrição que o pulmão espalha para o corpo inteiro, proveniente da terra, do baço estômago, que é o que a gente determina no pulso. E aí nós temos 3 posições de pulso em cada um dos lados do corpo, né? 3 posições do lado direito, 3 posições do lado esquerdo, e elas levam o nome, né, de polegada, barreira e pé. Então, primeira, segunda e terceira posição de pulso. Em cada um dos lados nós temos essas 3 localizações. E aí, gente, só um detalhe, tá? Só para repassar com vocês, canal de pulmão vem, né, pela face radial aqui do antebraço, e aí o pulso vai estar alocado em P8, o segundo pulso e o pulso de referência, ou o mais simples de se encontrar, é o P8, a posição da artéria logo à frente do P8. E aí, em P9, nós vamos ter a primeira posição, e um tsum depois da segunda posição, vamos ter aí a terceira. Então, se eu determino P8, processo estiloide do rádio, e subo, encontro a artéria, a distância que vai entre P8 e P9 me dá um tsum, eu posso projetar o segundo tsum logo na sequência. E aí, nós vamos ter para cada uma dessas 3 posições, as 3 profundidades, ou os 3 níveis que a gente vai diagnosticar a artéria.
Então, essa artéria radial, ela vai ser sentida a um nível superficial, a um nível mediano, a um nível intermediário e a um nível profundo. A recomendação feita para começar a perceber os níveis da artéria radial é iniciar pelo mais profundo, que é quando você não sente, né, pressiona até não sentir mais a pulsação e solta muito de leve para ainda permanecer na profundidade. Então, a hora que você começar a sentir o fluxo de novo, né, a pulsação, você está no profundo da artéria. Se você só toca a artéria, mal pressiona ela, você está ao nível superficial. E no meio desse caminho, você está no nível intermediário. Primeira consideração. O que busco ou o que vejo quando falo entre pulso superficial, médio e profundo? Gente, estamos falando, primeira coisa, circulação de Qi no canal. A nível superficial, a característica desse Qi é Yang, enquanto que a nível profundo, a característica desse Qi é Yin. Certo? Representações diferentes olhando o pulso. Então, se eu toco um pulso e não sinto esse pulso, não sinto a pulsação, começo a pressionar, ainda não sinto essa pulsação. Mas, quando eu pressiono até não mais sentir e solto delicadamente para voltar o fluxo e então consigo sentir esse pulso, a gente fala que o Qi, o sangue, está no Yin, certo? Isso seria um pulso profundo. Entretanto, se eu toquei a artéria, senti, na metade do caminho também senti, mas quando cheguei na profundidade, esse pulso é muito mais evidente, ele tem uma representação muito acentuada, onde eu falo, opa, ele está discrepando dos outros níveis dessa posição. Então, nós já começamos a olhar problemas ou evidências de que o Qi está acumulado no Yin do corpo. E aí, qual é o Qi que está acumulado no Yin do corpo? Vai depender do que estou sentindo nessa pulsação. Então, sentir um pulso na superfície, no meio, mas muito mais enfático na profundidade, também me leva a um pensamento de uma síndrome de profundidade, de uma síndrome no Yin do corpo. E aí uma coisa que me deixava muitos de vocês doidos no ambulatório é quando eu falava, ó, esse pulso que é profundo, ele pode estar caracterizando que o Qi no Yin do corpo está bom, ou estar caracterizando que o problema está no Yin do corpo. O que esse pulso está te falando? E aí, como vou diferenciar isso? Basicamente, gente, olhando ou percebendo quais as relações que eu senti na posição. Por quê? Quando eu falo entre primeira, segunda e terceira posição, eu posso falar aí inicialmente a nível de aquecedores, onde primeira posição estou no aquecedor superior, segunda posição aquecedor médio, terceira posição aquecedor inferior. E isso já me leva a pensar características do Qi que estão em cada uma dessas regiões do corpo. Falamos sobre isso há alguns dias atrás, algumas aulas atrás, se não me engano. E aí, como está o Qi? Ah, não, ó, é aquela condição que eu não senti nada na superfície, nada no meio, e o Qi na profundidade, ou o pulso na profundidade, parecia estar de acordo. Não tinha alterações na forma de passar, não tinha alterações na velocidade, não tinha variações, né, no comprimento, na largura, na espessura, na completeza, ou seja, não evidenciei nenhum problema ali dentro. Então, esse pulso está me falando que o Qi está no Yin e que o Yang está fraco. Portanto, não sinto o pulso na superfície. Agora, se esse pulso está muito na profundidade,
Os outros podem estar legais ou bem, né? Sinto eles da forma como senti anteriormente, ou não sinto. E aí isso me indica uma característica de excesso, e excesso no corpo, gente, é sempre patológico, é sempre um problema. Então, só de perceber a nível de como as profundidades se apresentam diferentes nas respectivas posições, consigo observar como está o Qi-Yin e Yang do aquecedor. Então, visão mais ampla. Não vou aprofundar tanto, falar, isso é calor no baço. Vamos um pouco mais além, né? Por quê? Olhem nesse conjunto, nesse fluxo aqui, onde poderíamos representar por apenas um dos aquecedores, né? Nessa primeira relação entre superficial, médio e profundo, e que na superfície posso estar falando, ó, na superfície eu estou vendo o Yang. No pulso superficial, enquanto que na profundidade vejo tecidos com características mais yin. Na superfície, vejo o Qi Yang, o Qi defensivo, o Qi com características Yang, enquanto que na profundidade eu observo o Qi com característica Yin. Certo? Então, posso expandir essa questão da profundidade pelo tipo de Qi que vai estar lá, para inferir a qualidade do canal, ou do Qi que está presente naquela localização, naquela característica de Qi, ou naquela camada do Qi do corpo. Podemos ir além e aí determinar que a superfície, por corresponder ao Yang, representa as vísceras, e na profundidade, por ser Yin, representa os órgãos. Então aí teremos, né, os pares acoplados na superfície e na profundidade, considerando os órgãos, né, para delinear quem vai comandar ali, né? Porque se pensarmos no intestino delgado, está no aquecedor inferior, mas se vejo essa representação de pulso, ele estará do lado esquerdo na primeira posição, na superfície. Então, isso é uma possibilidade de trabalhar com o pulso. E aí, a característica da terceira posição, do lado direito, que é onde olhamos a questão ali, a relação de triplo aquecedor e pericárdio, ou do fogo ministro, né? Das características do Yang do Rim. Então, gente, só olhar pulso é isso, né? Essa relação que posso ver do sangue no tecido, no meio do caminho, né? Da artéria, ou a comunicação entre os pares acoplados, ou os tecidos, as transições, portanto, os colaterais, né? Nesse meio de caminho. Ou seja, como está o fluxo do Qi entre Yin e Yang. E aí tem algumas características de pulso que a gente encontra só o pulso na metade da artéria. Vocês já perceberam, já sentiram um pulso assim? Onde você só percebe o Qi, ou o Qi está amarrado na camada do meio dessa artéria? Quando observarem isso, gente, eu tenho ou um transtorno aí acontecendo a nível de sangue, ou uma coisa que está impedindo o fluxo, por um fluxo impedido. Então, posso desimpedir o fluxo para olhar esses bloqueios de uma outra forma, e aí eu descubro o que está bloqueando. Como percebo condições de bloqueio pelo pulso? Algumas características de observação de patógenos, por exemplo, então, fleuma, quando eu sinto o fleuma, está muito denso dentro do corpo, através da característica de escorregar do pulso. E aí, o que é essa característica? Gente, diversas formas, mas imagine um treco mais oleoso, mais gosmento passando pelo seu dedo. Uma onda que dança no seu dedo, uma onda que começa em um lugar, termina em outro, um pulso que você tenta apertar e ele desliza, um pulso que você sente que ele tem um treco pegajoso. Então, sintam o Qi que vocês, ou melhor, né? Percebam o Qi, ou a característica do Qi que vocês estão sentindo.
Então, quando falamos dos tipos de pulso, pulso em corda, pulso seco, né, pulso raspando, pulso escorregadio, pulso em arame, pulso tenso, pulso veloz, pulso acelerado, é a característica do ti que estou sentindo bater no meu dedo. E isso vou ganhando conforme a minha prática. Como diferenciar os tipos, né, de calor, né, um pulso rápido, de um pulso acelerado, de um pulso muito intempestuoso de calor, você acaba tendo variações no ritmo, enquanto outros só aceleram, outros aceleram pouco, enquanto, em outros casos, acelera muito. Então, eu começo a dar um nome característico. Então, eu aprendo os nomes que já foram consagrados, vamos dizer assim, e aí vou assemelhando os tipos de pulso que vou sentindo, ou a característica do ti ao bater no meu dedo, como o percebo, e aí falo, nossa, esse ti tem a característica do fogo, ou da terra, ou da água, ou... E aí o Imperador Amarelo, já falamos um pouco sobre esses tipos de pulso, do verão e do fogo, da água e do inverno. Então, são pulsos que eu começo a perceber de acordo com a estação do ano. Eu sinto um padrão de forma com que o pulso bate no meu dedo, e aí eu conheço o pulso em anzol, aí eu conheço o pulso em corda, ou o pulso tenso, né? E aí sei o que ele representa. Então, gente, quando sinto um pulso tenso, né, um pulso em arame, um pulso que bate agressivamente no meu dedo, mas não de modo a falar, nossa, que pulso grande. É um pulso forte, agressivo, realmente agressivo. Ele bate no seu dedo. Ele não é forte a ponto de você falar, nossa, que cara grandão que tá me empurrando aqui. Não, é um magricelo raivoso, mais ou menos assim. Pode ser mais ou menos grande, mais ou menos forte. E aí, se ele está bloqueado com uma característica de cheio, percebo que isso é decorrente a um excesso, provavelmente é de algum patógeno que tenho que liberar, e aí começamos a pensar nas síndromes BI, nas síndromes de impedimento de circulação decorrentes de deficiência, decorrentes de acúmulos, decorrentes de diversas síndromes, né? Então, fogo pode causar, ou qualquer patógeno pode causar dor, né? A característica principal é para vento, umidade, frio, né? Calor pode gerar dor, fogo pode gerar dor, secura pode gerar dor, umidade, tudo pode gerar dor. Mas os patógenos clássicos de formação de síndrome BI são aqueles que impregnam o corpo, né? De modo que a umidade e calor é a grande campeã dessa história, mas a umidade, o frio, e aí o vento, por ser o grande carreador e o patógeno por excelência que se forma no corpo, ele vai estar envolvido nas síndromes de obstrução dolorosa, nas síndromes BI. E isso me mostra bloqueio. Como mais posso perceber variações do pulso? Ou o que mais busco no pulso? Como devo observar esse pulso? Falamos que temos 3 posições de pulso, né? 3 localizações, e dentro dessas localizações, 3 profundidades. A teoria é que todos esses 9 locais que tateei, que apalpei em ambos os lados, devem ter o mesmo tamanho, a mesma força, a mesma velocidade, a mesma. Deve ser tudo igual. Posso sentir variações que me façam perceber a característica do ti do aquecedor superior, do aquecedor médio, do aquecedor inferior. E falar, isso é normal, isso não está alterado. Mas, gente, encontrar pulsos assim é raro. Já senti, já. Tem coisa mais rara que isso. Então, perceber o pulso nessa integralidade
é poder determinar se o pulso é bom ou se o pulso é ruim, ou se o pulso é de uma condição de doença. E aí uma pergunta ou um comentário que é muito comum: como saber o que é um pulso alterado se eu não sei qual é o pulso correto? Vocês têm essa dificuldade, gente? Então pensa assim, ó. Quando eu olho para uma pessoa, vocês já devem ter ouvido falar de tipologia ou constituição, né? Quando fala lá de 5 movimentos, tem a constituição dos 5 movimentos. Mas assim, olhem para a pessoa, olhem para o padrão que essa pessoa apresenta, olhem as características dessa pessoa. Então, veja uma pessoa que está nitidamente mostrando uma síndrome ou uma característica, um padrão de excesso de yang, certo? Voz alta, gritando, falando muito alto, muito descontroladamente, o Shen se mostrando muito descontrolado. E aí eu pego o pulso dessa pessoa e sinto um pulso harmônico, um pulso que eu falo, nossa, que gostoso, não tem nada de agressivo. Vocês consideram que esse pulso é correto ou é um problema? É um problema, né? Porque eu deveria sentir a alteração dentro desse pulso. Então, legal, já consegui imaginar que um pulso de excesso de yang deveria ter um X de característica. Agora, quando eu falo de pulso saudável, gente, basicamente, eu tenho que conhecer. Então, se conheço a forma como a pessoa fala, a potência da voz, a nitidez dessa voz, o raciocínio lógico na formação da fala, a conversa é clara, eu percebo que o Qi está presente, ele tem qualidade, ou ele deveria ter qualidade, e o Shen se apresenta. Portanto, o pulso vai se apresentar de modo correto. E aí eu vejo que essa pessoa é grande, certo? Estrutura óssea grande, músculos grandes, rosto quadrado, padrão de terra, certo? Se eu falo uma pessoa que tem um padrão de terra, imaginem uma pessoa que consegue carregar alguém. Vocês já devem ter imaginado alguém quadrado, né? Troncudo, parrudo, forte. E nós temos pessoas com essa característica de corpo no masculino e no feminino. Característica de água, um pouco mais, vamos falar assim, atarracado do que o opulento da terra, mas também grande, mas não com estrutura tão larga, uma estrutura um pouco mais fluida, menos quadrada, um pouco mais arredondada, né? Com características de fluidez, realmente a pele tem uma característica, uma tonalidade que me leva a ver o rim. Normalmente, gente, não é tudo que você fala, nossa, tá evidente, mas muito a gente consegue direcionar. Do mesmo jeito, a hora que a pessoa fala, eu sei, eu consigo inferir a potência do Qi, ou como o Qi deveria bater nesse pulso. A hora que eu olho a estrutura do corpo da pessoa, eu consigo imaginar a espessura dessa artéria. Quando vejo ou imagino a forma como essa pessoa deveria se comportar para falar, ó, isso é um padrão de madeira, mas esse padrão de madeira está numa harmonia, o pulso deveria ser mais ou menos assim. Então, imagino, de acordo com as características da pessoa que estou atendendo, como deveria ser o pulso dela. E aí, concordo, não é fácil, porém, se eu começo a atender e começo a sentir pulso, ou melhor, não é nem atender, né? Se começo a diagnosticar pulso, ou sentir pulso das pessoas, por mais que eu encontre variações, vou encontrar aquelas posições de pulso que estão mostrando algo mais correto. E aí começo a compreender a relação entre espessura do pulso e físico.
da pessoa, ou tipologia física da pessoa. Começo a compreender as relações entre potência e clareza da voz, com a circulação do ti, com a potência do ti. A característica do ti de cada órgão funcional e como ele está se apresentando nesse pulso, ou como ele deveria se apresentar nesse pulso, como é um pulso no verão, como é um pulso no inverno, como é um pulso numa síndrome de frio. Né? Eu não espero um pulso rápido numa síndrome de frio, mas se tenho, já começo a imaginar outras coisas. Como posso esperar um pulso para uma pessoa como eu? Magro, fino, porém alto. Pois é. Aí você vê e imagina a forma como eu me comporto, a forma como eu falo, né? Eu tenho uma fala normalmente muito alta, né? Nas salas de aulas, nos cursos, minha voz costuma ser muito mais potente. A clareza normalmente é boa. O Shen nem sempre. Mas você vê o tipo. Então, tem ti, e o ti deveria ser forte. Primeira evidência. Olho uma característica que me lembra mais yang, me lembra mais fígado ou madeira e fogo. Então, começo a carregar para alguma dessas duas características. Se você monta o meu quadro tipológico ou constitucional, ele bate muito mais com madeira do que com coração. Porém, tem horas que a síndrome se manifesta muito mais em coração do que em madeira. E isso dá uma característica diferente para o pulso. Agora, como o corpo é pequeno, em termos, né, que você falou, é magro, mas ao mesmo tempo é alto, eu não tenho um pulso muito gordo, porque a estrutura é magra. Eu posso ser alto, mas não tenho, por exemplo, 90 quilos. E aí eu seria uma pessoa realmente mais forte. Né? Se eu começar a trabalhar musculatura, fazer exercícios de fortalecimento e crescimento da massa muscular, eu chego aí nos 90, não demora muito, e isso você fala, nossa, ó, aí essa artéria tende a crescer, porque a estrutura aumentou. Então você olha para o meu antebraço, ele não é gordo, né? A musculatura minha não é cheia, ela não é grande. Ela é compacta, ela é definida, ela tem as características da madeira e não da terra. Então, o tipo não faz com que eu seja grande. Eu posso até fazer exercícios calistênicos e crescer, mas não é igual uma pessoa que tem uma tipologia grande. Então, meu pulso não tende a crescer tanto. Né? E aí eu diria, para sentir um pulso, nós devemos pegar com a polpa, né, a parte entre a ponta e a polpa. Não é nem de lado, nem superior, mas essa transição. Então, seria a parte com que você tateia mesmo algo para sentir. Né? Seria mais ou menos aqui no ângulo da base ali do artelho da mão. Né? Da falange, perdão, falange, artelho do pé. Esse pulso deveria bater integralmente, de forma a preencher o meu dedo. Eu tenho certeza que você vai perceber a diferença entre um pulso que você vai sentir batendo com uma integralidade, e ele é um pulso normal, e um pulso batendo com integralidade e ele é cheio. O pulso cheio, ele extravasa o canal. Ele extravasa a artéria. Parece que ele está pulsando e aí ele faz assim, ó. Tipo, sabe quando dá uma regurgitada assim, porque tem demais, daquele ponto, você falou, opa, tem algo a mais aqui passando que não deveria. Então a sensação dele acaba sendo diferenciada. Do mesmo jeito que pulso fino. É complexo isso daí de pulso fino para pessoas muito pequenas. Né? Tem gente que é muito magrinha. Gente, o pulso vai ser fino. Tem mulher que é
bastante yang e o pulso é acelerado. Então, em muitos casos, peguei tratamentos para fazer e diagnostiquei por 2 a 3 atendimentos calor. Mas, ao tratar o calor e comparar o pulso no início e no final da sessão e reanalisar isso acontecendo novamente e novamente, eu comecei a me questionar sobre se todo pulso que eu vejo mais acelerado é uma representação de calor ou se ele me representa o Ti da pessoa. E aí comecei a ver que a pessoa tem uma característica, um padrão mais yang. Então o pulso tende a ser mais acelerado. Do mesmo jeito que no verão, os pulsos tendem a ser mais acelerados e ter a característica do anzol que ele fala, que é um treco que pega no meu dedo na hora que ele bate. Tá? Então, assim, pulso, gente, é muita prática, mas muita prática, mas muita prática. Na verdade, a acupuntura, né, o desenvolvimento da acupuntura, ele vai muito na prática. Quando a gente fala, ou quando no Imperador Amarelo, ele vai falar sobre o tratamento, o que você deve atentar no tratamento, no diagnóstico ou no tratamento, você está integralmente focado no seu paciente. A sua intenção é puramente para trabalhar o seu paciente. Você começa a analisar só o seu paciente e começa a entender e compreender isso com o tempo. E aí as relações vão ficando cada vez mais simples e as percepções também. Então, a primeira vez que comi uma comida com um tempero novo, não sabia o que era. Na segunda vez, falei, nossa, eu acho que eu já senti isso daqui. Quando você come sempre, por pouco que tenha daquilo, você fala, opa, tem tal coisa aqui dentro. Tem tal ingrediente aqui dentro, porque conheço esse sabor. E aí o tipo de Ti, ou a característica do pulso é um pouco isso. Como fui me adaptando ou compreendendo e sentindo o pulso e como isso foi me ensinando. Então, como esse perceber o pulso é mais delicado, a gente começa, inicialmente, pensar o pulso em termos de tamanho, né? Se ele apresenta mais na superfície, mais na profundidade, ou se ele tem, se ele é cheio, se ele é fino, se ele é longo, e esse longo é normal, ele está nas 3 posições, ou não, esse longo tem uma característica de cheio, ele vem além das 3 posições, parece que ele vem de encontro ao meu dedo, pela lateral do meu dedo e não por baixo. Então ele parece que vem como uma onda, tipo, ele já está vindo muito maior do que o que ele deveria ser. Então eu começo a pegar princípios básicos mesmo. Velocidade, força, altura ou profundidade desse pulso e espessura desse pulso. Né? E aí já começo a compreender se tenho evidências mais yin ou mais yang. Né? Qual o tipo de patógeno? É patógeno yin? É yang? É patógeno que está no yin? É patógeno que está no yang? Qual é a característica que esse pulso está me dando da circulação do Ti dentro do canal? Por perceber a circulação de Ti dentro do canal, estendo para os órgãos. Então, se analiso o canal, estou analisando órgão. Se analiso fisiologia e órgãos, posso estender para o canal. E um costuma representar muito bem o outro. E aí, outra forma simples também de decidir ou definir entre condições nas vísceras e nos órgãos, yin ou yang, é comparar os pulsos de representação. Aí vou pegar pulso da carótida, o pulso em E9 e o pulso no pulmão. Os 2 pulsos devem bater com o mesmo tamanho, com a mesma força, ou com a mesma característica de Ti. Se o pulso do yang estiver mais forte, ou estiver normal, se estiver mais forte, vejo um problema no yang.
Se estiver normal, vejo que o yang está normal. Se sinto o pulso do pulmão mais forte do que o do estômago, em E9, percebo que o sistema yin está com problema, quando em excesso, ou mesma coisa, e aí, gente, como eu sinto esse pulso e como eles se representam. E aí tem mais outras possibilidades de olhar essa comparação de pulsos, os próprios pulsos. Então, comentei que essa seria a representação ideal. Mas, normalmente, a gente pode encontrar pulsos dessa forma, né? Onde um lugar está cheio, o outro está ausente, o outro está fraco, o outro está raspando, o outro está... Eu não sei se vocês já perceberam pulsos rápidos e lentos numa mesma pessoa, mas em posições diferentes. Pulsos fracos e fortes em uma mesma pessoa, em posições diferentes. Um fraco na superfície, o outro fraco na profundidade, do mesmo lado. Ou, gente, é N, ou melhor, são N possibilidades. E aí posso olhar de outra forma o pulso também, né? Que seriam os constituintes, Qi ou sangue, né? Considerando o lado esquerdo mais voltado ao sangue, por conta do coração e do fígado, enquanto que do lado direito considero mais o Qi por causa do pulmão e do baço. E aí tenho mesma observação, qual a comparação entre o pulso da direita e da esquerda. Se o da direita me fala sobre a qualidade do Qi, de modo geral, e o pulso da esquerda me fala sobre a qualidade de sangue, de um modo geral. Então, começo a ir expandindo essa compreensão de pulso. Inicialmente, observem essas características. Velocidade, que eu costumo chamar velocidade, ou frequência, né? Então, quão rápido ou quão lento está esse pulso? Quanto mais rápido, mais calor, mais yang, mais excesso, mais. Quanto mais lento, mais crônico, mais yin, mais frio, principalmente. Então, condições de pulso lento me falam sobre frio. Como esse pulso vai se apresentar? Nos excessos, mais forte. Nas deficiências, mais fraco. Nos excessos, provavelmente mais cheio, né? Muito normalmente mais cheio. E aí, na profundidade, na superfície, vai me dizer a localização desse patógeno excessivo. Quando falo sobre força, estou falando sobre potência e qualidade do Qi, característica do Qi, ou seja, como está o Qi nesse canal, nesse órgão, nesse tecido. Então, como ele bate? Um pulso deve ser sentido, você deve sentir a pulsação. Entretanto, esse sentir não deve ser agressivo e ele não deve empurrar o seu dedo. Ele também não deve ser praticamente imperceptível, a ponto de você falar, nossa, sinto algo passando por aqui. Posso chamar isso de pulso, porque sinto algo por aqui, mas não tem qualidade. E aí, quanto mais forte, mais qualidade de Qi, até que chegue a um excesso, um extremo, onde eu falo, opa, essa força já passou do limite. Começo a observar características de excesso. Ritmo desse pulso. Ele é contínuo. Esse pulso é contínuo. Esse pulso tem variações. Bate 5 vezes, falha uma. Bate 3 vezes, falha uma. Bate 20 vezes, falha uma. Às vezes, gente, nós temos que parar em um pulso e respirar por 1 minuto, 1 minuto e pouco, até compreender esse pulso. Às vezes, 3, 5, 10 minutos, uma vida inteira para entender um pulso. Mas sinto o pulso. O que eu senti na superfície? O que eu senti no meio? O que eu senti na profundidade? A nível de força, ritmo, velocidade, amplitude ou abrangência ou completeza desse cara.
e aí os aspectos desse Qi, dessa circulação. A questão do pulso direito ser mais Qi e o pulso esquerdo ser mais sangue também não depende do sexo do paciente, sendo homem ou mulher, ou yin ou yang invertido. Então, isso é uma coisa muito interessante. Essa relação que posso ver Qi e sangue por conta da relação que o pulso tem com o pulmão e o baço, enquanto que, ao mesmo tempo, o lado direito representa o feminino e, portanto, o yin. Da mesma forma, o lado esquerdo, temos a observação do sangue pela relação que o pulso tem com o coração e o fígado, enquanto que ele representa o yang, né? O lado esquerdo é o masculino e, portanto, representa o yang. Cara, isso dá um debate, dá um quiprocó, porque tem algumas falas da medicina chinesa mesmo que inverte isso, que fala diferente, que fala do yang à direita e o yin à esquerda. E aí a gente começa a perceber a relação de circulação entre yin e yang, que ambos estão no direito e no esquerdo, no interno e no externo, e que não dá para separar. Não dá para eu dividir Qi de sangue do mesmo jeito que não dá para dividir a possibilidade de ver o Qi ao mesmo tempo que estou vendo o Yin do lado direito do pulso e o Yang e o sangue do lado esquerdo. Eu diria para você assim, estou olhando o pulso em termos genéricos. E aí, olho a característica desse pulso, estômago, raiz e Shen. Quando eu vejo a raiz do lado direito, estou olhando Yang. Quando eu vejo a raiz do lado esquerdo, estou olhando Yin. Quando olho pulmão e baço, observo um pouco mais o Qi. Quando olho coração e fígado, observo um pouco mais o sangue. Então, como olho o pulso e que informação estou tirando desse pulso? Por isso, posso utilizar o mesmo diagnóstico de uma forma extremamente ampla, como falar, olhei o lado direito e ele está muito melhor do que o lado esquerdo, portanto, o yin do corpo está mais íntegro do que o yang. Da mesma forma que falar, vi o pulso do lado direito e pela força apresentada em relação ao lado esquerdo, percebo que o Qi tem uma característica melhor do que o sangue, ou está mais acometido do que o sangue. Portanto, direciono o meu diagnóstico um pouco mais para esse fator, esse tecido, essa fisiologia que estou olhando. Então, o que olhamos no pulso? Quando eu olho o pulso, estou olhando basicamente canal, característica de canal e colateral, de nutrição, de Qi, de sangue, de defensivo, dentro do canal, e, portanto, podemos estender para os órgãos, para as vísceras. E eu diria para vocês, associem sempre que possível, o máximo possível, o diagnóstico da língua ao diagnóstico do pulso. Ao olharmos o diagnóstico da língua, estaremos olhando mais para o yin, mais para o interno, para os órgãos e vísceras a um nível interno, portanto, mais para o sistema yin do corpo. Enquanto que o pulso voltado para os canais me representa e mostra muito mais sobre o yang, sobre o externo. Então, poder comparar e unir o diagnóstico de língua ao diagnóstico de pulso ajuda muito a falar, agora o pulso ficou mais compreensível ou agora a língua ficou mais compreensível, porque ao unir os dois, percebi quais eram as discrepâncias que estava percebendo no pulso, porque a língua me declarou, ou a fisiologia declarou, ou o sintoma declarou. Normalmente a língua auxilia muito a completar o diagnóstico de pulso. Legal?
Deu para fazer um en passant, assim, pelo pulso, a termos de falar, consigo levar agora alguma informação para dentro do meu diagnóstico? Espero que sim. Caso não, perguntem aí, gente. Muito obrigado pela atenção, beijo no coração e até semana que vem.